Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje a gente entra na parte de dinâmica e vai dominar as leis de Newton, que são a base para resolver a maioria das questões de forças no Enem. Sempre que o problema falar de empurrar, puxar, frear, subir, descer, acelerar, curva, atrito, elevador, cabo, corda, plano inclinado, colisão, cinto de segurança ou até foguete, você está no território das leis de Newton. Dinâmica estuda as causas do movimento, ou seja, as forças. Cinemática descrevia o movimento, dinâmica explica por que ele acontece. A palavra-chave aqui é força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. No Enem, quase tudo se resolve com um esquema simples: identificar o corpo, desenhar as forças que atuam nele e aplicar as leis de Newton por eixo. Primeiro, o que é força? Força é uma interação que pode alterar o estado de movimento de um corpo, isto é, pode mudar sua velocidade em módulo ou direção. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton, N. Pela segunda lei, um N é a força capaz de produzir 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração em uma massa de 1 kg. Agora vamos às três leis. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que se a força resultante sobre um corpo for nula, a aceleração é zero. Isso significa duas possibilidades: ou o corpo está em repouso e continua em repouso, ou está em movimento retilíneo com velocidade constante e continua assim. O Enem cobra muito a interpretação: repouso não é sem forças, é força resultante zero. Um livro parado na mesa tem forças atuando nele, mas elas se equilibram. A inércia é a tendência de manter o estado de movimento, e a massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa, mais difícil é mudar a velocidade. Exemplos típicos de Enem para a primeira lei: passageiro vai para frente quando o carro freia, porque o corpo tende a manter o movimento que tinha, por isso o cinto é essencial. Outro exemplo é quando o ônibus arranca e a pessoa sente o corpo puxar para trás. Na verdade, o ônibus acelera para frente e o corpo tende a permanecer no repouso, então parece que ele vai para trás em relação ao ônibus. Esse tipo de questão é conceitual e cobra a ideia de inércia, não conta. A segunda lei de Newton é a mais importante para fazer cálculo. A força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, ou seja, somatório das forças igual a m vezes a. Isso é vetorial. Na prática do Enem, quase sempre você separa em eixos, normalmente horizontal e vertical, e faz soma das forças em x igual max, soma das forças em y igual mi. Isso é o coração das questões de dinâmica. Duas consequências diretas que o Enem explora: se a força resultante aumenta, a aceleração aumenta; se a massa aumenta, a aceleração diminui para a mesma força. E cuidado com a ideia de força do movimento. Não existe uma força chamada força da velocidade. Se o corpo está com velocidade constante, a resultante é zero. Força resultante não mantém velocidade, força resultante muda velocidade. A terceira lei de Newton, ação e reação, diz que as forças aparecem em pares. Se o corpo A exerce uma força no corpo B, então o corpo B exerce uma força no corpo A de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. O ponto que mais derruba aluno no Enem é este: ação e reação atuam em corpos diferentes, por isso não se anulam no mesmo corpo. Se você está empurrando uma parede, você faz força na parede e a parede faz força em você. As forças são iguais, mas estão em corpos distintos. Agora vamos organizar as forças mais comuns que aparecem nas questões e como o Enem espera que você reconheça cada uma. Peso é a força gravitacional sobre o corpo, P igual mg. Ela aponta sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. No Enem, G geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado, mas às vezes vem 9,8 metros por segundo ao quadrado, então sempre leia o enunciado. Força normal é a força de contato que uma superfície exerce sobre um corpo, perpendicular à superfície. Em uma mesa horizontal, a normal aponta para cima. Em um plano inclinado, a normal é perpendicular ao plano, não é vertical. Um erro clássico é achar que a normal é sempre igual ao peso. Ela só é igual ao peso em situações específicas, como um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal, sem outras forças verticais. Tração ou tensão é a força transmitida por cordas e cabos ideais. Ela atua ao longo da corda, puxando, nunca empurrando. Em muitos problemas do Enem com polias e cordas ideais,
A tração tem o mesmo valor em todos os trechos da mesma corda, desde que a corda e a polia sejam ideais e sem massa. Força elástica aparece com molas, pela lei de Hooke, F igual kx, onde k é a constante elástica e x é a deformação. Ela é uma força restauradora, isto é, puxa de volta para a posição de equilíbrio. No Enem, muitas vezes entra junto com as leis de Newton para achar aceleração ou equilíbrio. Atrito é a força que se opõe ao deslizamento relativo entre superfícies. Ele atua paralelo ao contato e em sentido contrário à tendência de movimento. Aqui o Enem cobra muito a diferença entre atrito estático e atrito cinético. O atrito estático se ajusta ao que for necessário para impedir o escorregamento, até um máximo. Esse máximo é F estático máximo igual a S vezes N. Se a força que tenta fazer o corpo escorregar ultrapassa esse máximo, o corpo começa a deslizar e entra o atrito cinético, que vale F cinético igual a K vezes N e costuma ser menor do que o máximo estático. Se o corpo está deslizando, usa-se K. Se está parado sem escorregar, o atrito é estático e pode ser menor do que Sn. Agora a parte mais importante para você acertar qualquer questão: diagrama de forças e escolha do corpo. Sempre escolha um corpo por vez e liste apenas as forças que atuam nele. Depois, aplique a segunda lei em cada eixo. Vamos aplicar em situações que o Enem usa o tempo todo. Situação: corpo em repouso ou com velocidade constante em linha reta. Aqui a aceleração é zero, então a força resultante é zero. Isso é equilíbrio. Em equilíbrio, você faz soma das forças em x igual zero e soma das forças em y igual zero. Exemplo: livro na mesa. Em y, normal para cima e peso para baixo. Como está em repouso, n igual p, então n igual mg. Exemplo com duas forças horizontais, como cabo puxando para um lado e atrito para o outro. Se não há aceleração, essas forças se igualam em módulo. Situação 2. Bloco em superfície horizontal sendo puxado com força F. Se o atrito for desprezível, a resultante em x é F e a aceleração é a igual Fm. Em y, normalmente n igual p porque não há aceleração vertical. Se houver atrito cinético, a força resultante em x vira F menos F, e a aceleração fica igual F minus kn, m. E como n geralmente é mg na horizontal, dá a igual F minus kmg, m, então a igual Fm menos kg. Esse formato aparece muito no Enem. Situação 3. Plano inclinado. O Enem gosta porque obriga você a decompor o peso. O peso é vertical, mas o plano é inclinado, então você projeta o peso em duas direções, uma perpendicular ao plano e outra paralela ao plano. A componente paralela tende a fazer o corpo descer o plano, a componente perpendicular é equilibrada pela normal. Sem atrito, a aceleração no plano depende da componente do peso paralela ao plano dividida pela massa. Com atrito, o atrito entra em sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Mesmo quando o Enem não pede trigonometria pesada, ele pode dar um triângulo 3, 4, 5 ou valores de seno e cosseno. A lógica é sempre a mesma. Escolha eixos paralelos e perpendiculares ao plano para simplificar, porque normal e atrito já ficam alinhados com esses eixos. Situação 4. Elevador. Essa é uma das melhores aplicações da segunda lei. No eixo vertical, as forças principais são o peso para baixo e a normal para cima. Se o elevador acelera para cima, a normal fica maior que o peso. Se acelera para baixo, a normal fica menor que o peso. A sensação de peso é ligada à normal. Em linguagem Enem, quando você sente ficar mais pesado é porque a normal aumentou. Quando sente ficar mais leve é porque a normal diminuiu. Em queda livre, a normal pode ir a zero, e você sente ausência de peso. Situação 5. Sistemas com cordas e polias. O Enem frequentemente coloca duas massas ligadas por uma corda, às vezes com uma no plano e outra pendurada. A regra prática é: cada massa tem seu próprio diagrama de forças. Você escreve a segunda lei para cada uma, respeita que as acelerações têm o mesmo módulo por estarem ligadas, e usa a tração como força interna do sistema. Um detalhe conceitual: se você olhar o sistema inteiro como um conjunto, a tração é interna e pode ser eliminada na análise do sistema, o que simplifica muito quando pedem apenas a aceleração do conjunto. Agora vamos consolidar as pegadinhas mais comuns do Enem em leis de Newton. Primeira pegadinha:
Confundir força resultante com uma das forças. Um corpo pode ter várias forças e ainda assim resultante zero. Segunda, achar que ação e reação se anulam no mesmo corpo. Não, elas atuam em corpos diferentes. Terceira, achar que normal é sempre igual ao peso. Só em casos específicos. Quarta, errar o sentido do atrito. Atrito não é sempre para a esquerda ou sempre contrário ao movimento real. Ele é contrário à tendência de deslizamento entre as superfícies. Quinta, esquecer que força é vetor e que você precisa separar em eixos, principalmente em plano inclinado e em situações com força aplicada em ângulo. Para fechar, o método padrão, o passo a passo Enem, para qualquer questão de leis de Newton é este. Você identifica o corpo de interesse e desenha mentalmente o diagrama de forças: peso, normal, atrito, tração, força aplicada, elástica, o que existir. Depois escolhe eixos inteligentes, geralmente alinhados com o movimento ou com a superfície. Em seguida escreve a segunda lei em cada eixo, soma das forças igual m, e usa as condições do problema. Equilíbrio significa igual zero, movimento com velocidade constante também significa igual zero, e quando há aceleração você resolve o sistema para encontrar a incógnita pedida, que pode ser força, aceleração, massa, coeficiente de atrito ou normal.